Só um minuto. Só esperando ativar aqui o sistema. Pronto. Consegue ver a tela, não é isso? Sim. Tá, a gente está no encontro individual 4, tá? Como foi falado ontem. Hoje a gente vai abordar um pouco sobre o plano de implantação da solução, vou explicar como é que funciona. E aí, pontuando que é sempre interessante que você faça a atualização do plano de ação, tá? Né? A partir dessas etapas, os encontros individuais, a gente precisa fazer também a atualização do plano de ação. Hoje a agenda do dia é o quê? Ontem. Você fez a atualização ontem? Eu acho que eu fiz ontem. Ótimo, então. Hoje eu vou te passar uma ferramenta nova que provavelmente você já deve ter escutado, porque eu sei que você também sempre está envolvida com os cursos, com o Sebrae, mas a gente está hoje falando sobre o plano de implantação da solução, tá? E aí, como é que funciona o plano de implantação da solução, né? O objetivo dessa etapa é estabelecer a solução dentro da empresa para que se chegue no resultado esperado, que é o óbvio que a gente está procurando durante o nosso decorrer da caminhada, né? Se tem um objetivo, tem que ter a solução dentro dessa empresa e vocês esperam chegar no resultado positivo. E aí, eu queria que tu me falasse se você já ouviu falar sobre o ciclo W2H, tem algum conhecimento sobre ele? Já ouvi falar. Certo. Eu vou pedir só para que tu desative o teu microfone só um pouco para que eu possa estar te explicando, pode ser? Porque aí tem um retorno do teu áudio aí. Pronto, ótimo. Vou te explicar rapidinho, tá? Como é que funciona. A gente tem um organograma aqui para você entender como é que funciona o 5W2H. Por que essa ferramenta é interessante? Aí você me pergunta, mas Jefferson, você não já tem um plano de ação? Certo, você tem um plano de ação, só que a ferramenta de planejamento, 5W2H, ela vai fortalecer o teu entendimento para que você consiga fazer de uma forma mais rápida e você consiga chegar no denominador comum do teu plano de ação de uma forma que você não se perca, tá? E aí, o que acontece? Ela te dá esse 5W2H, que em inglês, né, como você pode ver, ela tem um significado para cada palavra. Sempre começa no que, depois você vai para o porquê, depois para o quem, onde, quando, como e quanto. Como é que funciona isso, Jefferson? Destrinchando a gente tem, né? Você começa com o quê? Geralmente você tem um objetivo e a meta específica que você vai trabalhar, e aí você passa para o porquê. Qual o motivo dessa meta? Qual o benefício dessa meta e desse objetivo, né? Quem? Quem será o responsável por trabalhar em cima disso? Quem é a equipe? Quem é a pessoa que vai ficar denominada para trabalhar em relação a essa questão dessa ferramenta, né? A questão da ferramenta e a questão também da sua ideia em relação ao objetivo e a meta que você colocou. Jefferson, e aí onde é que vai ser isso? Como é que é? Qual o local, qual o departamento, como é que funciona? Aqui a gente vai denominar, tá? E aí quando? Sempre colocar data e cronograma, tá? Para que você possa se nortear, para que você possa saber quando ele começa, para que você possa ter uma ideia específica de quando você vai querer implementar a ação. Ah, Jefferson, eu estou com muito tempo, eu estou com pouco tempo agora, o meu tempo está muito corrido, eu não vou ter tempo agora para fazer isso, não. Tá, mas coloca uma meta de quando que você quer começar, porque aí você vai ter mais ou menos um norte para você fazer a ação. Tem muito atendimento aqui no meu laboratório, estou colocando um exemplo seu, tá? Só um exemplo mesmo aleatório. Tenho aqui no meu laboratório muito atendimento no período tal, Jefferson. Não vou conseguir fazer agora nesse mês de janeiro, não, só vou fazer em fevereiro. Ótimo, então coloca aqui a data. Eu vou começar no dia 15 de fevereiro de 2021, o projeto tal, o objetivo tal, para colocar em prática a partir desse período. Coloque sempre essa etapa, tá? E aí você vai com o como, né? Que geralmente o como é a atividade proposta. E o quanto, custo ou quantidade que você vai estar exercendo em cima dessa ferramenta, tá? De planejamento do 5W2H. E aí eu vou destrinchar um pouco o que significa cada um, né? O que é a ação ou atividade que deve ser executada, tá? Ou problema ou desafio que deve ser solucionado. Ou seja, ele está te dando três opções aqui: ação, né? Ou atividade a ser executada, ou problema específico que você tem, ou desafio. Mais à frente eu vou citar alguns exemplos para que fique bem mais claro, tá? E aí os norteadores para a elaboração do plano, como é que funciona? Quais são as ações, né, que vão ser desenvolvidas para a implantação da solução? Colocar sempre as ações em ordem cronológica, tá, aproximada, tendo por referência a coluna Q. Coloca a coluna Q como referência para que você possa fazer o preenchimento das outras, tá? E aí você vai seguir o preenchimento da tabela de acordo com o detalhamento de cada ação, tá, Jefferson? Como é que funciona isso? Vou te explicar. No porquê você coloca a justificativa dos motivos, né, e os objetivos daquilo que está sendo executado ou solucionado.
O quem? Ele define de quem será, ou serão, porque pode ser, também ser uma equipe, não precisa ser só uma pessoa, tá? Ou pode ser um órgão, ou pode ser, por exemplo, Jefferson, eu quero fazer um pagamento aqui, mas eu preciso da ajuda do Sebrae. Você coloca o Sebrae como referência, tá? Nessa parte do quem. Não, Jefferson, eu tenho uma pessoa específica aqui de marketing dentro da minha empresa, vai ser ela. Eu contratei um terceirizado para fazer a divulgação dos meus produtos, tá? Então, você coloca quem é o responsável pela execução do planejamento, tá bom? Onde a informação sobre onde cada um dos procedimentos será executado, que geralmente é o local, ou então o setor específico, dependendo do que você for fazer na ação, o quanto é o cronograma que eu falei, que você vai colocar mais ou menos quando ocorrerão os procedimentos, né, para que você possa ter realmente a ideia da data específica, para que você também não possa esquecer ou que você possa deixar para outro momento. Então, a ferramenta 5W2H, ela serve justamente para que você possa ser muito mais assertivo na questão dos processos, tá? Como também nas questões também de entendimento de como você vai trabalhar dentro da sua empresa. E esse como é que funciona? Então, a explicação sobre como serão executados os procedimentos, né, para atingir os objetivos pré-estabelecidos. Ele vai te ajudar a entender que tipo de ação é essa que tu está querendo colocar na tua empresa. O quanto, geralmente, ele está ligado à questão de valores, tá? Então, a limitação de quanto custará cada procedimento e o custo total do que será feito. Jefferson, mas é uma questão que eu não vou estar gastando aqui dinheiro, como é que eu vou colocar esse quanto? Será que você não realmente vai estar gastando dinheiro? Você pode colocar um período que você está fazendo ali em relação ao trabalho. Por exemplo, tem um funcionário tal que está trabalhando naquele horário no expediente que você paga quantia para ele para fazer determinado trabalho. Ou então você tem um terceirizado, ou então você contrata um freelancer. Esse freelancer vai entrar nessa questão de ser a pessoa responsável, então você vai colocar o quanto você investiu para aquela pessoa fazer aquele serviço para ti, tá? Esse é um exemplo. E aqui a gente tem um exemplo específico para que você possa entender. A gente tem um caso, né, daquele exemplo que a gente sempre colocou de contratar especialista em desenhos da cozinha, né, isso é o quê? O porquê que isso foi feito? Para rever o processo de organização e armazenamento e preparação dos pratos da cozinha. Quem é o responsável? O João, gerente do restaurante. Onde é que vai ser feito isso? Nos escritórios e projetos, né, então, no escritório do próprio restaurante. Quanto tempo vai levar para fazer isso? Uma semana. Como é que vai ser feito? A negociação do projeto e a assinatura do contrato. Por quê? Porque ele precisa contratar um especialista de desenho de cozinha. Então, o como aqui vai ser diferente, porque ele vai negociar o projeto e a assinatura do contrato com esse terceirizado, tá? E aí o valor geralmente quanto? 2.100 pelo Sebrae-Tech, porque ele terceirizou o serviço, 900 que é o investimento que você colocou em cima próprio, no total 3.000. Lembra que eu falei que o Sebrae-Tech ele custeia 70% do projeto e você custeia o restante, que são 30%. Aqui é só um exemplo, tá bom? Como é que funciona? Outros exemplos aqui a gente tem. Agora eu vou precisar da tua ajuda. Tu poderia ler para mim essa parte aqui, lateral, porque aqui tem um exemplo específico, justamente na tua área, que é na área de saúde, e eu coloquei um exemplo da nossa realidade, né, atual, que é com relação à questão do Covid-19. E aí a gente tem um caso específico do Covid-19, e a gente tem aqui todo o organograma do 5W2H preenchido. Você poderia me ajudar? Ver só essa parte aqui? Você lê a metade e eu leio a outra metade, tá bom? Rose? É o que será feito? Isso, nessa parte aqui, ó. Capacitação, o quê, né? Isso. Capacitação dos funcionários para medidas de prevenção contra o coronavírus. Ótimo, vamos fazer assim. Eu vou ler a parte de cada uma, tá? De o que e o significado, e você lê a última parte, tá bom? Então, na parte que a gente fala o que, é o que será feito. Aí, o que será feito? A capacitação dos funcionários para medidas de prevenção contra o coronavírus, né? E aí, por que isso será feito? Porque para evitar o contágio por Covid, promovendo a saúde e a segurança dos colaboradores, cumprindo com as normas de fiscalização sanitária. Certo. Onde será feito? Treinamento online, mas terá sua aplicação em todas as filiais e matrizes. Ótimo. Quando é que será feito esse serviço? Na primeira semana de julho, de segunda a sexta. E por quem será feito? Todos os colaboradores, juntamente com instrutores especialistas em segurança do trabalho. Certo. Como é que vai ser feito isso? Será um treinamento online por meio de ferramenta indicada no informe. Haverá 5 turmas de 40 pessoas, sendo um grupo por dia,
da semana, conforme o cronograma enviado por e-mail. Ótimo. E quanto é que vai custar? R$ 1.000. Certo. Então, aqui a gente tem um exemplo específico, tá, da área de saúde, né, para você entender como é que funciona o preenchimento do 5W2H, tá? Ou a gente tem outro exemplo aqui que ele dá a criação de um novo website, né, capacitação de equipe de atendimento, implantação de sistema de gestão. Então, assim, eu estou ouvindo um pouco de barulho na tua sala. Tu poderia só desativar o microfone para eu te explicar? Pode ser? Sim. Tá bom. Ótimo. Então, como eu estava explicando, né, a gente tem aqui os exemplos do ciclo W2H, tá, Rose? E aí, como é que funciona? Eu estou te dando vários exemplos para você ver como é feita essa questão de você fazer o preenchimento com a ferramenta ciclo W2H e para que ela serve. Você pode ver que ela não é limitada, tá? Você pode fazer o preenchimento dela para te auxiliar ao plano de ação, você pode fazer o preenchimento dela para auxiliar numa ideia específica de gestão da tua empresa, você pode usar ela para te auxiliar a fazer um exemplo, por exemplo, Jefferson, eu tenho aqui uma criação de um novo produto, como é que eu vou fazer isso? Eu quero deixar aqui bem claro para os meus colaboradores e para mim mesmo, para que eu não possa entender qual é o tipo de ferramenta que eu posso estar utilizando no plano de ação. Certo, você pode estar utilizando o plano de ação e você pode estar utilizando a ferramenta 5W2H, que ela vai te nortear durante esse processo, tá? A utilização da metodologia do 5W2H, por que ela é importante? Ela te auxilia a trazer a praticidade, né, no processo e a organização de tomada de decisão. Então, sempre coloca na tua cabeça. O 5W2H ele vai te ajudar a nortear na tua tomada de decisão, porque ele destrincha exatamente como é essa ação, o que você vai fazer, quando, quem vai estar responsável por isso, né? Qual o tempo que vai levar, como é que vai ser feito esse processo, quanto vai custar, ou seja, ele vai ser realmente uma ferramenta de gestão para a tua empresa. Por que eu já estou dizendo que isso é interessante e importante para ti? Porque por mais que você termine aqui a nossa jornada no programa ARI, você vai ter essa ferramenta para que você possa estar utilizando dentro da tua empresa. Além do plano de ação que você também já tem conhecimento. Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Pode ligar o microfone para falar comigo. Não, tá bem claro. Tá claro? Tá tudo bem? Posso prosseguir então, né? Pode. Tá bom. Aí a gente volta para a atualização do plano de ação, né? A verificação do andamento das ações mapeadas no plano de ação que você já tem, que eu sei, e a revisão atualizada de cenários da empresa. Eu estou com o Jamboard teu aqui aberto, já a gente abre lá para ver como é que tá? Mas aqui a gente tem um status evolutivo do plano de ação, né? Então aí você vai perguntar nesse plano de ação, quais são as ações que foram implementadas, quais ações ainda estão pendentes, quais são as dificuldades encontradas durante a realização desse processo, há alguma ação atrasada, quais são as medidas de gestão que podem ser tomadas para superar essas dificuldades, né? Então, isso é de acordo com a implementação do plano de ação, você vai ter mais ou menos embasamento para dar essa resposta. É possível rever algum prazo? Não deu certo para fazer esse prazo durante esse período? Eu sei que no seu caso você conseguiu, mas se no decorrer do processo, em outro momento, você não conseguir fazer essa revisão, será que eu posso aumentar esse prazo? Será que não vai chocar com o outro? Há alguma ação que não faz algum sentido? Se você achava que uma ação específica no teu plano de ação seria interessante para colocar em prática na tua empresa e tu viu que não foi bem assim, você pode aceitar, né, no caso de fazer a finalização dele e colocar outro em cima, ou você pode apenas descartar, tá? Não se preocupe em relação a isso. O plano de ação realmente é para te ajudar em relação à questão de como você vai agir dentro da tua empresa. E aí as novas ações, elas podem ser acrescentadas para que os objetivos sejam atingidos também, tá bom? Aqui tem o plano de ação, né? Como você já tem entendimento, temos o tema ação, o tipo de ação, não preciso falar porque você conhece bem. E aí, o nosso fechamento do encontro de hoje, o que é? A gente precisa que vocês façam nesse momento, né, a execução do plano de implantação da solução, tá? Que é o 5W2H. Esse material vai ser enviado para ti para que você também possa ter acesso ao conteúdo, para que você possa se nortear e sempre que tiver alguma dúvida, consultá-lo, tá? E aí a tarefa que você vai ter que fazer durante esse período, né, no caso do empresário e a equipe, é executar o plano de implantação da solução, que é o 5W2H, tá? E a implementação das ações definidas no plano de ação. Já terminei aqui o plano de ação, já estou colocando em prática. Será que não tem algo a mais que você pode estar trabalhando e aproveitar esse período? Então, pense um pouco sobre isso, tá? Além de monitorar os indicadores mensurados, ou seja, aqueles indicadores de faturamento, os insumos. Então, geralmente, no final do mês, quando tem, né, que você pode estar colhendo esses indicadores, aí você vai ter um retorno melhor em relação a de como é que está
o total, mas você já pode estar fazendo monitoramento, tá? Então, lembrando que é faturamento menos insumos dividido por pessoas alocadas. Por que eu estou falando que é tarefa do empresário? Porque a partir desse momento que a gente tem o encontro individual 4, você vai ter o período de 8 de fevereiro, tá? Até o dia 19 de fevereiro, vai aproveitar o carnaval, que a gente sabe que não vai ter esse ano. Então, no dia 8 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro é a atividade do empresário. Você vai colocar em prática tanto o plano de ação que você já tem, ou você vai atualizar, né, no caso, como também o plano de implantação da solução, tá? Porque a partir do nosso encontro individual 5, a gente vai falar um pouco sobre essa questão de como é que foi o monitoramento, como é que foi essa abordagem, se você fez a implantação da solução, se deu certo, se foi bacana, se você conseguiu usar a ferramenta de forma que realmente você viu que deu retorno bom para ti, tá bom? E aí eu vou só aqui compartilhar contigo o teu Jamboard, para a gente ver. Aqui eu deixei, tá? Tem lá no call, encontro individual 4, plano de implantação. Já deixei alguns post-its aqui preparados para você, para que você possa estar utilizando, tá? Então, fazendo substituição. E a gente vai lá no plano de ação só para ver como é que tá bom? Rapidinho. Confere, é isso mesmo? Ou você fez no computador, ou você não fez no Jamboard ainda? Rose? Oi, é isso mesmo. É isso mesmo? Confere? Aí já tem implantado, já em andamento, tem uns que está a executar. Ah, entendi. Tá certo, então, parabéns, viu? Você está colocando em ação realmente o que está sendo passado, o plano de ação. Estou vendo aqui realmente que ele está sendo atualizado, está implantado, está em alguns em andamento, né? Então, assim, lembrando, tá, que a gente tem esse período, como eu falei, e aí atividades são só essas 3 mesmo. E aí a gente vai ter o nosso próximo encontro aqui na agenda, né? No caso, você vai ter do dia 8 ao dia 19 de fevereiro para fazer a atividade do empresário, e o nosso encontro individual 5, ele vai ser a partir do dia 22 de fevereiro, tá? Mas não se preocupe. Oi, pode falar. Dúvida. Sim. Esse planejamento aí, eu posso utilizar o que eu tenho no plano de ação ou são Isso. outras ações? Não, você pode estar utilizando o que você já está acordando aqui, por exemplo, Jefferson, tem aqui marketing e vendas, mídia institucional, em andamento. Posso estar fazendo ele junto com o 5W2H? Pode. O 5W2H, ele vai te ajudar a fortalecer esse teu pensamento em relação ao plano de ação, tá? Porque aqui, por exemplo, no plano de ação, você tem mais ou menos uma noção, né, da ideia do que você está fazendo, o planejamento e tudo, tipo de ação, indicador vinculado, mas aqui no 5W2H, ele é uma ferramenta de gestão, ele é mais forte, eu não diria mais forte, mas ele te dá um norte muito mais amplo em relação à questão de você destrinchar o que você quer fazer do que o plano de ação, mas um não é menor do que o outro, você vai usar os dois em conformidade, entendeu? Certo. Vai utilizar o plano de ação junto com o plano de implantação. É tanto que o plano de ação é uma coisa e o plano de implantação, como o próprio nome diz, é você implantar aquela tua ideia de forma que ela fique muito mais fixa e que você consiga chegar no denominador comum. Tá bom? Mas aí não se preocupa que eu vou estar enviando para ti agora, assim que a gente terminar aqui a reunião, eu vou estar enviando para ti o material, tanto o material gravado, no caso, né, como também esse material que eu estou te apresentando agora, tanto o material do PowerPoint como o material que você já tem. Certinho. Tá bom? Pois é isso, então a gente vai se falando, qualquer dúvida é só falar comigo no WhatsApp, tá certo? Certo. Tchau. Até mais.